Notícia bombástica, segundo os jornais espanhóis e também italianos, o Flamengo está conversando com o Vinícius Júnior para ele vir para o rubro-negro de forma gratuita no meio da temporada de 2027, em relação a dar calote ou pagar as suas dívidas. O que é melhor aqui no Brasil? Isso eu digo porque o Corinthians, que devia mais de R$1 bilhão, ganhou um desconto de quase 50% em relação à União. Devia 1,2 bilhão e o governo falou, não, tudo bem, é o Corinthians, vamos dar um descontão para eles. Então, ao meu ver, às vezes é melhor você não pagar as suas dívidas e dar um calote para conseguir aquele desconto amigável, né? E em relação à última partida do Flamengo, eu fico com um questionamento na minha cabeça, o porquê do Daniel Sales não ter mais oportunidade no time profissional. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e se vocês puderem, deixe seu like e se inscreva na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Agora uma curtinha pra gente falar sobre um descontão, né? Eu acho que hoje em dia vale a pena a gente não pagar nenhum tipo de dívida, depois fechar um acordo com um desconto estrondoso. Ou será que esse desconto só serve para um time aqui no Brasil? Estou falando do Corinthians. Olha isso. Corinthians renegocia a dívida de 1,2 bilhão com a União e obtém desconto de 46%. É complicado isso, né, galera? A gente se lasca todo para poder pagar nossas dívidas, para ser um clube exemplar. E aí vem o Corinthians, que não paga a ninguém e consegue um desconto de quase 50% com o governo, com a União. Difícil esse tipo de situação, né? Parece que aqui no Brasil você é premiado por não pagar as suas dívidas. É só não pagar. Não paga, não paga. Se tiver devendo 10 bilhões, daqui a pouco fecha um acordo com a União de pagar apenas 5 bilhões. É isso que parece. E parece que só funciona com o Corinthians, que consegue todas as regalias possíveis para conseguir um estádio. E agora consegue todas as regalias possíveis para conseguir ter desconto com a União e pagar um pedacinho da dívida para poder ter a isenção total, né? Ter ali o aval ali, o carimbo de que pagou tudo. É um absurdo isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. Será que isso só funciona com o Corinthians ou será que outros clubes terão também esse tipo de desconto? Porque parece que a gente tem um nariz de palhaço, né? O Flamengo tem que colocar um nariz de palhaço por pagar as suas dívidas em dia. Parece que o melhor caminho a seguir aqui no Brasil é não pagar nada e no futuro, quando a dívida estiver absurda, a gente faz um acordo e paga apenas a metade. Isso é uma vergonha. Queria saber muito a sua opinião, por favor. Coloque aqui embaixo do vídeo. Agora, rapaziada, falando sobre mercado da bola, o que parecia ser uma brincadeira do José Boto está ganhando contornos de verdade, ok? Vários jornais espanhóis, jornalistas italianos, eles estão colocando o Vinícius Júnior como um possível reforço do Flamengo para a próxima temporada. E melhor, vindo de graça. Até porque, mais uma vez, o Vinícius Júnior negou um acordo com o Real Madrid que quer a renovação do atleta, mas o atleta, assim como o Paquetá, não está feliz no seu atual time, né? O Paquetá não estava feliz jogando pelo West Ham e o Vinícius Júnior não está feliz jogando pelo Real Madrid. A torcida pegando no pé, foram aqueles problemas relacionados a preconceitos, né, há um tempo atrás. É um jogador que, apesar de algumas vezes levar o Real Madrid nas costas, ainda é muito cobrado e realmente, galera, dá pra ver que o cara não está tão feliz como poderia estar. Então, por causa dessas situações, o Flamengo já conversa com a staff do atleta e a staff do atleta, a princípio, não pretende renovar com o Real Madrid e, segundo esses jornais, o Flamengo ele poderia contratar o jogador de forma gratuita, pagando apenas luvas, né, e altos salários. Mas, como o contrato dele termina no meio de 2027, existe essa possibilidade dele voltar a ser feliz e dinheiro é o que não vai faltar para o Vinícius Júnior. Então, a gente fica nessa expectativa
porque vários jornais, né, está pipocando essas informações, o Globo já divulgou aqui no Brasil, o próprio Coluna do Fla também. Resumidamente, é isso. Atleta termina o contrato em 2027, no meio de 2027, e pode pintar sim aqui no Rubro Negro, até porque situação financeira para a gente contratar, a gente tem condições financeiras. Em relação a time, ter um time que possibilita o jogador de ganhar títulos, a gente também tem, né? E se encaixaria muito bem no time rubro-negro, né? Jogando aberto pela esquerda ali, cairia como uma luva nesse time que tem um nível de seleção, né? Todos os times do titulares do Flamengo, acho que a ausência é somente o Léo Pereira, o restante todo mundo já jogou nas suas respectivas seleções. E o Vinícius Júnior, que não está feliz lá na Espanha, poderia voltar a ser feliz aqui no Rubro Negro. Lógico, é uma coisa muito embrionária ainda, mas as conversas já estão abertas. E quem sabe o Flamengo não consegue essa contratação, que seria mais uma contratação bombástica do nosso Rubro Negro. E rapaziada, falando sobre a Libertadores Sub-20, que acontecerá entre os dias 7 de março e dia 22 do mesmo mês, lá no Equador. Flamengo divulgou a lista de relacionados, né, a lista de inscritos para esse torneio, e uma ausência causou espanto, que é a ausência do Daniel Sales, que é atacante do Sub-20, titular absoluto, um jogador que geralmente quebra as linhas adversárias com seus dribles, mas por causa de problemas fisiológicos, né, tem atletas que não se encaixam na altitude para poder jogar, não vão performar bem, e é o caso do Douglas Telles. Como ele tem já esse problema de saúde em relação à altitude, o Flamengo, a fisiologia do Flamengo achou melhor não escrever o atleta na Libertadores. Então vamos de lista de jogadores sub-20 para esse torneio importante, onde o Flamengo é bicampeão. Vamos lá. Alan Santos, Camargo, da Mata, Daniel Sales, Daniel Silva, Diego Guimarães, Ernest Munhoz, que é o jogador novo contratado pelo Flamengo, Guilherme Gomes, Gustavo Ramírez, que também é jogador novo contratado nessa temporada, Gustavo, com 2 T's, lateral esquerdo, João Couto, João Vitor, Josmar, que é um atacante que a gente tem que ficar de olho, veio do Avaí e é uma promessa na base, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, Luiz Felipe, Pablo Lúcio, Rian Roberto e Werneck. Esse é o time do Flamengo para a Libertadores Sub-20, se Deus quiser, em busca do tricampeonato. E se a gente conquistar o tricampeonato, a gente também pode ir em busca do bicampeonato mundial. É isso, rapaziada. Gostei da lista. Fiquei triste pela ausência do Douglas Telles, mas é um problema que vai além do que o jogador pode fazer, do que a fisiologia pode fazer, né? Então, para preservar a saúde do atleta, o Douglas Telles foi cortado dessa lista. Rapaziada, agora apenas uma curtinha para a gente falar sobre o Daniel Sales, lateral que ainda é jogador da base, mas, ao meu ver, foi o que melhor performou, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, né? Flamengo jogou contra o Inter, mais uma vez, praticamente o time inteiro jogou abaixo. E o Emerson Royal não foi diferente, né? O Emerson Royal é um jogador com vigor físico, mas em relação à tomada de decisões, ele acaba quebrando a expectativa do torcedor. Geralmente toca para trás, toca para o lado, então... por causa disso eu trouxe esse assunto aqui em relação ao Daniel Sales. Por que não testar o Daniel Sales no time profissional, até mesmo como titular? Porque, ao meu ver, ele jogou melhor do que o Varela, jogou melhor do que o Emerson Royal, jogou melhor do que o Alexandro, isso na lateral esquerda, improvisado. Então, eu daria uma oportunidade aí para o Daniel Sales. E, lógico, a gente tem expectativa, a gente coloca esperança no Emerson Royal, né? Lembrando do que aconteceu com o Rodinei, mas por enquanto ele ainda está muito aquém das expectativas, e olha que ele treinou pra caramba nas férias, né? O Flamengo jogou contra o Inter, ao meu ver aí, já falando sobre o jogo, a gente teria que ter colocado um time com mais vigor físico no primeiro tempo, e aí sim, no segundo tempo, se eu fosse o técnico, colocaria o Arrascaeta, o De La Cruz, que a gente sabe que são atletas que estão abaixo fisicamente, porque aí no segundo tempo pegariam um Inter com uma rotação um pouco mais baixa, né? O Léo Ortiz também é um jogador que, ao meu ver, ainda está aquém da parte física. Eu colocaria o Vitão para jogar como titular. Felipe Luiz está tentando encontrar
essa simbiose entre os jogadores, mas a verdade é que parece que a gente não está com tanta fome quanto os outros times. E a gente não está conseguindo fazer a principal tática ali do Felipe Luiz, que é marcar sob pressão. E um time que não está bem fisicamente não irá conseguir colocar essa tática em prática. É isso, irmão. Queria saber a opinião de vocês sobre essa minha sugestão do Daniel Salles no time profissional como titular, até mesmo, né? Então, é muita loucura da minha cabeça querer o Daniel Salles como titular ou querer mais oportunidade dele no time profissional, ou vocês acham que com Varela, Emerson Royal, a gente está bem na lateral direita? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, até a próxima e fui!